This has been our history. And what an amazing history it has been. Yes. With you. And you, darling. Olá, sisters! Tudo bem com vocês? Estamos no nosso segundo episódio do podcast Essa é a Nossa História. Eu sou a Flávia e eu tô aqui com a estagiária. Olá! Oi, meninas. Oi, Flávia. Tudo bom? Tudo bem? Hoje vamos preparadíssimas, né? Vamos passear no parque. Vamos! Então, preparada para passear lá no parque, no Hyde Park, em Londres. Preciso contar que eu já fui lá. Quando a gente foi na Sistu, a gente deu uma passadinha lá, claro. Lindo parque. Lindo parque para fazer passeios e para decretar amizades e parcerias eternas, né? É, tem Lindo cisnes, né? Tem Tem muitos. cisnes, Tem muitos. muitos cisnes. A gente viu o pôr do sol lá, bem bonito. Bem bonito. Acredito que foi esse o clima que eles Londres é tiveram. bonito, né? Apesar de É, cinzenta, de estar sempre sim. chovendo. Acho uma Eu cidade peguei. linda. A gente pegou uma época que não teve tanta chuva. A gente foi na primavera, então tava bem gostosinho assim, tava bem florido, Deu os parques bem sorte. floridos. Demos sorte. Na Escócia a gente pegou mais chuva, mas em Londres a gente não pegou tanta chuva. Então deu para curtir os parques ali, a beleza ali dos parques, numa boa. Então no episódio passado. Oi, fala, pode falar. Outro dia eu estava até falando isso aqui em casa, né? Porque a gente tanto acompanha essa parte, né, do mundo, Londres e Escócia, e o hábito, né, que chuva para eles nunca é problema, né? Não, Aqui, por exemplo, eu é olho e falo assim, tá normal. chovendo. Mas o brasileiro tá chovendo, eu vou outro dia. Tipo, Sim, aqui né? é A desculpa para você chuva não é um levantar da cama. a chuva é um Você, empecilho, e para eles é assim, faça sol, para faça eles chuva, tá tudo bem, mas para eles a entendeu? chuva é o dia a dia deles, né? O É normal uma é estar rotina. chovendo. Eu acho tão E é uma engraçado isso. loucura, porque lá, pelo menos aconteceu isso comigo lá 2 vezes, então acredito, e dizem que isso é recorrente, né? Às vezes o dia tá bem bonito, assim, tá um sol, de repente fecha tudo e começa a chover, assim, do nada. Então, você tem que, de fato, sair preparada para que em qualquer momento do dia pode chover. Então, você É, pode pegar uma chuva, assim, do nada durante o dia. é engraçado, né? As diferenças, né? No fim, é isso, as diferenças Sim, é muito culturais. diferente. É muito Né? diferente. Lá, para eles, o dia de chuva é um dia bem normal. Aqui, o dia de chuva, para a gente dá preguiça, né? A gente Nossa, já fica fica com mais tudo adiando, é uma preguiça. procrastinação, vai É, ter barulhinho de pois chuva, é. não vou nem levantar hoje, tá bom Dá vontade de aqui. ficar na cama. É, Para eles é um dia completo. É o normal. é Normal o é tá normal, chovendo. Então, né? Então, a gente continuar, esse aqui é o podcast onde a gente está contando a história de Sam e Cat desde o início. No primeiro episódio, a gente falou sobre o primeiro encontro deles no teste de química em LA, né? A gente contou como foi tudo, por que o teste teve que ser em LA. Então, para quem ainda não escutou, o primeiro episódio está disponível para assinantes, tanto na Aurelo quanto no Apoia-se, já para a camada de R$ 10. Para você que entra lá e quer só curtir os episódios do podcast, você pode apoiar na camada de R$ 10 e você já vai poder ouvir direto lá no site do Apoia-se. Se não, se você quiser saber de mais coisa, quiser saber mais um pouquinho, mais um pocão, talvez, muitas coisas, né? Aí já tem as outras camadas de 30 e 35, 40, né? Então, você já vai subindo, a gente tem mais recompensas aí, tem grupos no Telegram, o pessoal conversa bastante, tem um monte de coisa legal. Então, para a gente continuar essa nossa história, hoje, nosso episódio de hoje, Hyde Park, a gente vai falar sobre, logo depois do teste de química, vocês lembram que a gente contou para vocês que a Cat entrou em cima da hora, eles já estavam quase a data para as gravações, estavam chegando, né? Eles estavam em cima já e ainda não conseguiam encontrar a Claire. Então ela fez o teste em agosto e aí
no final de setembro eles já estavam começando a gravar, então já estavam com toda a preparação da pré-produção, né? Quando a Katrina fez esse teste, a pré-produção já estava acontecendo. Então, por isso que eles estavam correndo muito mesmo, para que ela fosse achada logo. Ela só foi anunciada dia 11, né? Exatamente, tanto que eles só anunciam ela dia 11 de setembro. 11 de E setembro. aí, isso. E aí, no dia 20 de setembro, um pouco depois do anúncio, né? E sabendo que ela teria que sair de LA e se mudar, né, para a Escócia, a Cat faz um post, né, no dia 20, e nesse post ela no Twitter, que nessa época, ao contrário de hoje, né, ela usava muito o Twitter, ela postou falando primeira selfie de Jamie e Claire. E aí é uma foto, a famosa foto da sombra dos dois no Hyde Park. E aí, antes disso, né, antes desse encontro no Hyde Park, a Katina, até nessa última entrevista, né, que eles deram um painel para o Josh, ela falou um pouquinho sobre quando ela soube que ela ia fazer Outlander, que ela conversou com o advogado dela, né, antes de assinar o contrato, e que ela pensava que seria no máximo um ano na Escócia, né? Então ela assinou o contrato e falou: Olha, eu vou assinar, vou ficar lá um ano, vai ser bom, porque eu vou estar perto de casa, então quando eu quiser ir na Irlanda é pertinho, eu posso ir e depois eu volto. Então o plano dela era esse: fazer Outlander por um ano, quem sabe, né? Talvez, porque não tinha nenhuma certeza de que a série seria renovada, e depois voltar para LA. Ela estava com isso na cabeça no início, né? E o Sam também conta que ele, quando ele foi filmar o primeiro episódio, o David, o motorista dele, perguntou quanto tempo você acha que isso vai durar, né? E ele falou, eu acho que um ano, se a gente tiver sorte, 2, né? E corta para, estamos 10 anos depois, já com a série se encerrando na 8ª temporada. 8 temporadas. Isso pode dizer que é uma série de bastante sucesso chegar até a 8ª temporada, né? É, Então, o que aconteceu? Antes de ir para a Escócia e para começar as gravações e tudo, os dois deram uma passadinha em Londres, porque eles tinham uma coisinha para fazer bem específica, bem importante. Eles teriam que mexer no cabelo para poder fazer os personagens. Nessa época não tinha peruca, né? Nessa época não, ali na natural, né? natural. A primeira temporada ali era tudo. A primeira e a segunda também, né? Eles fizeram bem, usaram o Imagina, cabelo dos dois, os cabelos dos dois, né? o Sam pintando de ruivo, né? E ela de Sim. permanente. E ela de Imagina, permanente, aquele cabelo porque, dela liso, fininho. Quantas permanentes sim, essa mulher deve ter feito, coitada daquele cabelo. ela disse que foram muitos, judiaram do cabelo dela. Ela conta, ela achou, inclusive, ela disse que achou que ficou horrível o primeiro permanente, que foi esse desse dia aí, do dia 20 de setembro. Ela fala, meu cabelo tava horroroso de permanente e o Sam, coitado, com cabelo ruivo, né? Com cabelo ginger, como eles chamam. Então, ela diz que eles estavam ridículos e aí foram ridículos, eles foram se encontrar e dar uma caminhada pelo Hyde Park para conversar, porque era uma primeira oportunidade deles terem esse contato sozinhos, sem ninguém da produção, sem ninguém ali, né? Que o teste de química com certeza estava cercado de gente, tá? Tinha muita gente de fora e foi o primeiro contato. E eles ali agora, eles poderiam conversar sobre isso sozinhos, né? É. Então, pode falar. Não, é assim, eu acho que até foi dado esse tempo, né? Para criarem um certo vínculo, alguma coisa Sim, assim a mais entre importante. eles. É muito importante. Exatamente. Para uma série que Importante. depende muito do casal, né? Totalmente da química do casal. É, Tanto é que, eu como acho a que foi gente até, contou, foi meio pensado, sabe? Assim, tipo, não, foi, deixa, dá um tempo para sim, eles, porque é importante, né? seria extremamente importante, né? Então, tanto que a Meryl, a gente falou um pouquinho no outro episódio, no primeiro episódio, que a Meryl conta que se o casal principal não tivesse química, não seria possível fazer essa série, né? Porque
A série toda é baseada na química Podemos do dizer, casal. então, que a sorte deles de estar em 8 anos se baseia muito nessa química. Total. Se não fosse essa química, não tinha série, gente. Era Pois é, impossível. é aquela história, né? É só um ano. Isso aí, isso aí. E aí eles foram caminhar por algumas horas, eles disseram que durou algumas horas essa caminhada e conversaram muito. E ali eles conversaram exatamente sobre essa incerteza de quanto tempo aquilo ia durar, como seria tudo. Eles não tinham, eles estavam entrando numa coisa que eles não faziam a menor ideia do que ia acontecer, né? Se seria Como eles aceito pelo falam, né? público, Verdes, né? Verdes. verdes, Eles estavam completamente entrando verdes, verdes. completamente ingênuos nessa indústria ainda, né? A Catriona com um pouquinho mais de experiência, porque ela trabalhou muitos anos como modelo, então ela já tinha uma certa, né, vivência nesse meio, porque o meio ali do mundo da moda também é bastante complicado, né? Então ela já tinha um pouquinho mais dessa vivência. O Sam não tinha nenhuma, mas é completamente diferente você entrar para ser um protagonista de uma série de televisão, né? Um canal americano e fazer uma série que ia ser toda filmada na Escócia, né? Totalmente diferente, uma série de época. Tudo é muito diferente, né? Tudo é muito difícil. E os dois sendo protagonistas, tendo que segurar a série, né? Completamente. Porque no início, hoje a gente já tem um elenco bem maior, né? De apoio e tudo, um elenco que segura muitos episódios, né, junto com os dois. Mas naquela época, as primeiras temporadas eram completamente baseadas nas cenas dos dois, né? Eles eram total protagonistas. A Katrina, principalmente, ela aparecia em todas as cenas, quase, né? E ela ainda narrava. É, diz que Então, até o Ron perguntou para ela, né, se ela. Porque, assim, era uma resistência, um teste de resistência física, porque ela ia física, ser exato. extremamente exigida, porque ela estava Exigida, todo dia, ela tinha que exato. estar presente. Ele não, Sim. ele, Ele não. mas ela muito mais, né? Ela Apesar muito mais. daquela coisa da Diana, né? Apesar da Diana dizer que a história é em torno dele, ela foi Não. e é muito mais exigida do que ele, né? A Total, Claire do totalmente. que o Jimmy, entendeu? Eles tiveram Ainda essa preocupação mais também, nesse né? início era totalmente, né? Era tudo contado pela ótica dela, então tudo precisava ter o ponto de vista da Claire. Então ela estava praticamente em todas as cenas, assim. Então foi muito pesado. E a primeira temporada foi uma temporada com 16 episódios, né? Temporada mais longa, então eles demoraram bastante para gravar já a primeira temporada. E eles estavam conversando ali sobre isso, sobre ser uma coisa nova, uma coisa que eles não sabiam o que esperar, não sabiam o que ia acontecer, eles não sabiam como o público ia receber a série, né? Como os já fãs dos livros iam receber os dois, né? Então, ali eles combinaram de que seria uma parceria e que um estaria pelo outro até o final, não importa o que acontecesse. Aconteça o que acontecer, a gente vai apoiar um ao outro em tudo. E isso desde negociações, né, sentar para negociar, até até o salário, que sempre foi um salário foi um salário igual desde o início. A gente tem informação, e isso já foi divulgado logo no início, tinha lá a divulgação do salário. Desde o início, ele nunca, por ser homem, ganhou mais do que ela. A gente sabe que tem muitas e muitas séries que têm protagonistas mulheres e que o ator, o homem, ganha mais que a mulher, né? E isso nunca aconteceu em Outlander, eles sempre tiveram um salário igual, os dois. E ali eles firmaram mesmo a parceria deles, né? Que seria até o final. E a gente vê até hoje, 10 anos depois, a gente vê que isso não mudou, nem um pouco, né? Eu acho que esse passeio deve ter sido também, tipo, relaxante, né? Porque eles deviam estar, eles mesmos, né? Aquela exigência, porque a série dos livros já tinham muitos fãs Já, e muitos outros, né? Quiseram contar a história, passar a história para a tela, mas é uma coisa sim, longa, não sei o quê. Quer dizer, então tinha uma expectativa é uma e eles pressão muito sabiam grande, disso. né? É. Então,
Eu acho que esse trato aí foi bem tratado, vamos dizer assim, Foi. porque é, Conseguiram ali fazer um pacto de parceria assim, que agora já dura e não a só, gente já está no não só 11º profissional, ano. não só Não, profissional, né? não, para a vida, Eles né? têm uma sintonia, um com o outro, mesmo nas entrevistas, é impressionante o espaço de cada um, como eles se colocam. Quer dizer, está tudo muito encaixadinho, né, para eles. É, muitos anos também, né? Exatamente. A Cat diz que ali ela teve certeza que iria trabalhar com um cara muito legal e seria o início de uma relação muito importante. Foi uma conversa longe do ambiente dos estúdios, dos produtores e diretores da série, onde eles puderam se abrir e se apoiar, e dizer um ao outro que mesmo que não soubessem como seria tudo isso, eles estariam ali juntos até o final. E aí Pro bem e ela pro mal, né? vem para o Pro bem e bem para ou o pro mal, para mal, tudo. estamos juntos. E a gente já viu aí ao longo dessa história, a gente já viu situações em que um veio, apareceu para dar suporte ao outro quando o outro precisou, né? Algumas É. situações aí, bem, uma que me vem assim à memória na primeira, pensando aquela situação toda que o Sam passou do Havaí, que ela veio na hora, né? Ela, de apoio, Nossa Senhora. ela apoiou de Eu todas nunca as vi formas, tanta essa mulher na rede social como sim. naquela época. Tanto Ela quanto fez ele bolo, ela postou, cozinhou, ela fez ela ginástica, fez ela fez tudo. ginástica. Ela desenhou, ela fez tudo. E Ai, ai. aí ele publicou aquela carta aberta, né, e tal, no Instagram e no Twitter, e ela veio no Twitter defender ele, ela deu entrevista para defender Ah, ele. eu detesto essa Ela, entrevista. sim, mas ela fez pelo bem dos É, dois, sim. entendeu? Ela fez para, enfim. Então a gente vê que isso aí que foi combinado ali no Hyde Park, lá no início, se permanece, né, até hoje. Nós estamos falando que foi 2020, né? 2020, pandemia. Foi 2020, Ah, foi 2020. de 2013 para 2020 tem chama 2020, aí. tem, E um do bastante. lado do outro sempre. E aí essa foto foi a Katrina postou em 20 de setembro. E lembrar que provavelmente esse passeio e essa foto foi tirada mesmo nesse dia, 20 de setembro, porque depois, em 2018, ela fez um post no Instagram com essa mesma foto, e nesse mesmo dia, 20 de setembro, ela falou que estava fazendo 5 anos, né, daquele primeiro encontro e tal. Então, provavelmente ela postou no dia mesmo. E aí a gente só tinha essa versão, né, dessa foto, até que em 2014, o Sam, em 22 de março de 2014, Sempre ele ele, faz né? ele revela a foto e aí a gente vê o Hyde Park ao fundo, né? A gente vê bem o local que eles estão e realmente a gente vê ele de cabelo ruivo e ela com permanente, está com o cabelo preso, mas dá para ver que está enrolado e tal. E aí ele escreveu: esse foi um dia especial para nós. Lá atrás em Londres, antes de tudo começar. Hoje é outro. Aí ele está dizendo do dia 22 de março. Hoje é outro. Até hoje, a gente não sabe o que o dia 22 de março, por que o dia 22 de março foi especial, né? A gente ficou sem saber. A gente ainda não sabe. O que a gente sabe é que, assim, depois de muitos anos, até aquele outro ator, eu agora esqueci o nome dele. Você lembra aquele ator que é amigo do Sam, que fez algumas temporadas? Ele postou uma música para os dois no Twitter nesse dia. Não lembro o nome dele. Eu também não lembro o nome dele. Ele postou uma música para os dois e falou: Olha, especial para Ai, meu vocês. E Deus. marcou os É dois. o que acabou. Ele saiu na primeira temporada. Como é Kyle, que é o nome? Kyle, alguma coisa Ah, assim. um troço assim, é. Ai, Não, ele não caramba. saiu na primeira, não. Ele participou das duas, ele fez até a quinta, eu acho, ou a sexta. Não, Enfim, Flávia. foi Não foi sim. aqui. Ai, meu Deus, então tô confundindo. Eu acho que é Kyle. Eu agora não.
Eu agora não vou lembrar. Mas a gente vai chegar nesse dia aí no nossa timeline e a gente vai falar mais detalhadamente, tudo certinho, sobre o que aconteceu. Mas, enfim, esse dia 22 de março foi um dia especial. E aí a Katrina, ela respondeu o Sam, né? E aí ela fala, no Red Park. Esse foi um grande dia. O início dessa loucura maravilhosa, né? E aí ela confirma que que essa foto é desse dia mesmo, no Hyde Park. No dia aí que eles combinaram tudo, né? E aí a gente sabe que essa foto é uma foto muito importante para eles, porque depois de um tempo, né, em 2015, em 2016, eu acho, ou Não, 2015, mais pra frente. foi mais para frente que ela postou aquela foto? Acho que Foi, não, porque eu acho que tava no foi. CIS. Não, eu tava no CIS. Né? Não, aquela foto é Eu só vi, antiguinha. antiguinha, só viram depois, né? Demoraram pra ver. É, ela postou uma Eu não foto fiquei. dela no trailer. E aí, quando lá no fundinho, quando você vê assim, lá no fundinho, você vê a foto das sombras. Ela revelou a foto e guardou e deixou lá num tipo um Na porta-retratozinho, né? prateleira do trem. Na É. prateleira, dentro do trailer dela. Então, com certeza absoluta, foi um dia muito especial e muito marcante para os dois, né? Ali foi o início realmente, como a gente fala que o teste de química foi onde tudo começou. Sim, a gente pode dizer isso porque foi quando eles se conheceram, né? E quando se firmou, quando eles começaram a se tornar Jamie e Claire. Mas acho que o passeio no Hyde Park foi de fato o que concretizou a parceria, né? Onde os dois ali firmaram essa parceria e foi um dia, com certeza, muito importante Acho para que os é dois, porque, onde eles vincularam, né? sim, eles fecharam Tipo, ali o acordo e, é. ó, vai ser eu por você, você por mim até o final, e isso não vai mudar E sempre eles estão falando isso, né? Nas entrevistas. sempre. Várias Sempre é. entrevistas eles falam que ali, que desde o início, que só deu muito certo Outlander até hoje, que tudo só funcionou, que eles só conseguiram chegar até agora, né, até filmar a oitava e última temporada, fazer uma parceria tão bem sucedida assim, porque lá no início eles combinaram de um apoiar o outro sempre. E aí a gente vê que de fato é isso que acontece, porque quando eles viram produtores da série, lá na quinta temporada, os dois viram produtores. É Quando tudo junto. já na sétima temporada, quando viram produtores executivos, os dois viraram produtores executivos. Então, é sempre os dois, né? É sempre uma coisa que acontece para um, acontece para o outro também. Então, dá para ver que existe. Isso é muito, muito Apesar sério dos para os dois dois. terem virado, dá a impressão que ela está mais envolvida com isso do que ele, né? A gente tem essa leve impressão, mas eu não sei se isso é só uma impressão que passa pra gente, né? Mas É. na verdade eu acho que ele também é bem envolvido, porque aquela questão toda lá da coordenadora de intimidade, do problema que a Lauren teve. Não, mas sério, falando Da- sério, o problema que a Lauren tá teve bom. na Eu filmagem, não vou que falar, tá bom, eu ela fico foi. quieta. Você pode falar depois, é só para eu explicar. Ela foi até ele, então acredito que por ela ter ido até ele, acredito que ele tem um grau de envolvimento também. Porque É. senão ela poderia ter E ido aonde ele até a vai, ele Cat. leva ela, né? Aonde ele vai, ele leva ela. Pois é, Ele é, levou ele pra. levou para The Couple Next Door, né? É, Então, levou. e, e a Lauren foi É a conversar com fiscal da ele. Kate. Eu falo que é a É, fiscal da Kate. tá vendo? Serve para isso. Serve para isso. Vai fiscalizar, ver até onde ele vai. E aí, é que eles mesmo, eu acho que foi muito mais uma coisa para. Eles já falaram isso, tanto a Katrina quanto ele, né? Que foi uma coisa muito mais para segurar o ambiente para os atores mais novos do que para os dois mesmo, porque É, eles porque já tinham passado por coisas muito essa, complicadas ali. Ele já essa, falou que naquela aquela cena da primeira temporada do estupro, né?
do Aquilo Jamie, é, que aquilo é horrível. ali ele passou poucas e boas naquela cena. Se tivesse uma coordenadora ali, ele não passaria. Então, é essa segurança que dá para os atores. Então, acho que eles quiseram garantir isso para os atores mais novos. A sexta temporada, a Porque para Lauren faz eles, uma cena, o Cesar é, também. O John faz a porque primeira pra, cena dele também. porque para eles, aquela dublê dela declarou que ela nunca fez uma Não, nunca cena, fez. Não, as cenas são eles que fazem. Todas. Ela nunca que ela ia deixar de até ela fazer as cenas. grávida, né? Que foi tão Até ela questionado, né? grávida. Sim, ela que fez todas as cenas. E aí, depois de tanto questionarem isso, né? Tanto falarem que essa cena foi dublê, ela não fez a cena, a dublê vai lá e fala, não, gente, eu nunca fiz nenhuma cena de. Essas cenas todas são a Katrina que faz. E ela mesma, a própria, já tinha dito que ela filma essas cenas, né? É, a dublê é para outros tipos de cena. A dublê faz algumas cenas de corpo de longe, né? Principalmente. Muitas cenas dessas que eles fazem, assim, quando eles estão andando a cavalo, quando fazem a tomada da. Ai, meu Deus. Aquelas aéreas, né? As filmagens aéreas que aparecem os dois de longe andando. Normalmente é dublê que faz, né? Para eles não precisarem ficar andando longas caminhadas de cavalo. Quando tem qualquer take, assim, muito de longe, estão dentro de um barco, alguma coisa que seja um pouquinho mais perigoso e tudo, aí a dublê é que faz esse tipo de cena. Mas as cenas mesmo que precisam de atuação são os dois que fazem, claro. O dublê não É. faz esse tipo de cena. E ali precisa ser os dois, essas cenas de intimidade, né? Nós estamos falando de cena Então, sexual, viu, gente? isso, as Já, cenas que íntimas, vem as de cenas de assunto sexo. da moça que retém o sexo. Porque é isso que eu chamo ela. Assim, botaram Mas ela não lá, é. Outlander, deixa os dois atuarem. Não, fica muito controlado o negócio. Não, enfim, é opinião minha e Mas vai ter na uma minha leitura errada. opinião, mesmo com a coordenadora, eles fizeram uma das melhores cenas ali naquela sexta temporada no final. Que é a cena que ela tá grávida, inclusive, que é a cena super questionada, porque acham que não é possível ela ter feito aquela cena no meio de uma pandemia e grávida, mas ela fez. Ela fez a cena. Pandemia depende para quem, né, gente? É, então. Porque vai ver os. Pois é. Então, não vou nem entrar nesse mérito, né? Não, Do que os dois estavam. a gente pode entrar nesse mérito num outro episódio do Siscast, a gente pode conversar sobre isso. Agora, mas eu acho que os dois. Pode ser que ela esteja mais à frente. Eu acho que tudo. A Katina acaba ficando mais à frente de algumas coisas, né? Essa questão da produção. Ela quis dirigir, ele não. Até Deixando. nisso ele faz certo, né? Deixa que a mulher que manda, e eu só Ele. faço. É Sim, ele tá melhor. certinho. Ele tá É, certinho, né? também acho. A questão de dirigir, ela quis muito dirigir, ela quis passar para essa experiência e agora ela conseguiu, passou, a gente vai assistir, né, o episódio que ela dirigiu. E deixaram claro, ele já deixou claro, ela também, que ele não dirigiu porque ele não quis. Foi uma opção que ele fez, porque ele já faz 355 milhões de coisas, então dirigir agora também para ele ia ficar meio difícil. E ele quer dirigir sim, mas ele diz que quer dirigir uma outra coisa fora de Outlander. Então, Hum. opções, escolhas, né? Ela escolheu dirigir, ele escolheu não. Oportunidade foi dada para os dois. Então, sempre quando uma coisa surge para um dentro da série, para o outro também, né? Acho que isso está dentro desse acordo aí que eles fizeram, de que tudo seria feito por igual, mesmo que às vezes, muitas vezes, exista que às vezes não, como existe no fandom essa briga, né, sobre separar os dois, sobre uma rixa entre os dois, quem aparece mais, quem é o É, protagonista de eles se verdade, odeiam. é ele ou é Eles se ela, odeiam. eles se odeiam, eles se odeiam. Quem carrega, tem toda essa coisa, porque se não fosse o Jamie não existiria o Outlander, porque se não fosse Claire não existiria o Outlander. Gente, a história é dos dois. Não, para mim não existe essa briga, não faz nem sentido discutir sobre isso. Eu acho que não seria Outlander se não tivesse a Claire do jeito que ela é, e se não tivesse o Jamie do jeito que ele é. Acho que não, acho que são os dois, não tem como. Porque eu vejo muitas fãs falando,
Ah, porque sem o Sam não teria Outlander. Concordo, mas sem a Cat também não teria. Então, assim, É. é esse encontro dos dois, é a química dos dois, é esse acordo que os dois fizeram e que os dois conseguiram manter até hoje essa relação tão bonita, né? Que a gente vê, E é difícil, em tantos anos, um set de filmagem, assim, ter não esse ter tipo uma de fofoca, relação. né? De Isso. briga, É, de briga. Às disse-me vezes, por disse, de um um querendo puxar o tapete filme, do outro, isso acontece um filme que é muito. 15 dias, vai, um mês no máximo, já sai um rebuliço. Pois é, Quer dizer, tem que brigas enormes. quando também eles falam, a família Outlander, eu acho que também tem esse contexto, não é só aquele contexto que a gente reclama, mas que é esse contexto mesmo de uma união em torno da série, É, a e gente que vê faz isso ela no elenco, funcionar. né? A É, gente vê que o não é elenco ali só se dá com muito os dois. bem. O elenco, a É. produção, eles se dão. Os Dá pra quatro, ver, né? principalmente, né? Acho que a Lauren, o Sim, John, o Sam e a Kate, eles estão sempre, né? Também. é, ele, O John tá sempre, né? O John Bell é, sempre, em quase todas as cenas. É eles o se dão filho muito do bem. Jimmy, né? Eu acho É, que Sam e Katina também souberam, depois desse início, né? Que eles que seguravam, né, Outlander. Eles souberam fazer essa entrega, entre aspas, porque eles não entregaram, porque eles continuam sendo protagonistas. Mas eles continuam, eles souberam receber os atores novos, mais é. novos, muito bem, Acolher, né? né? É Eles acolhimento acolheram, isso. isso. É, Eles é conseguiram acolher os acolhimento. atores todos muito bem. Sophie, Richard, John, Cesar, Lauren, todos eles, assim, a Caitlyn, que é uma, que é, todos eles que estão É, entrando agora, o Charles também, que chegou agora na última temporada. Parece que todo mundo vai entrando e todo mundo vai se integrando muito vai bem, né? abraçando, né? Vai abraçando, Sim, né? Não tem aquela coisa como a gente fala assim num dueto musical que um quer passar por cima do outro, que fica até ruim o isso, dueto, né? E no isso, que aí caso, acaba a harmonia. os dois eles estão em harmonia até nisso, né? Eles vão juntos. Então, Vamos junto. é, acho que quem trabalha em Outlander está sempre feliz. Eu acho Eu isso acho também. engraçadíssimo. Acho Eu assim, eu acho olho e falo também. assim, tá todo mundo feliz. Você não vê, tá embaixo de chuva, frio, naquela coisa, e eles estão de boa. Assim, difícil Sim. a gente ver mesmo cenas. Deviam mostrar mais, né, atrás das cenas, mas quando Eles mostram, deveriam nos mostrar é, mais os bastidores, né? mas quando eles mostram, você não vê esse clima pesado, né? É muito legal Não, isso na série, é, sabe? de fato, E muito, talvez, muito bom. e talvez não seja nem então Jimmy e Claire. Outlander existe pelo conjunto da obra, por tudo isso Total, que eles conseguiram total. montar num país remoto, vamos dizer, na Escócia, É, e talvez também dê certo por estar longe desse nicho de Los Angeles, eu né? acho Eles que isso faz estarem. muita diferença, sim. É, Eu então, acho é um sim. conjunto da obra, acho. Lógico Também que acho. O Sam e a Kate têm um peso, mas existe mais coisa além de Sam e Kate e além de Jimmy e Claire, né? É. Para a série E funcionar. tudo, eu acho que tudo começa quando eles têm esse entendimento, né, de que eles É, precisam das outras pessoas, de que precisa que tudo seja muito claro entre os dois para que tudo funcione, né, em volta deles. Então, tudo passa aí por esse acordo inicial que eles fizeram e que eles cumprem até hoje, né? é, não tem ego, né? Você olha assim e fala assim, Não, não Outlander não tem, tem ego. não Não tem, tem ego. É uma não coisa tem. assim, Você vê que todos os atípica. atores que chegam, até os atores que só participam, eles sempre falam, foi muito bem recebido pelos dois, eles sempre são muito, muito acolhedores no set, eles recebem todo mundo bem. Não tem essa questão de que, eu sou a protagonista, sou a mais importante, não vou falar com ninguém. Não tem nada disso, Isso né? Então, não tem, é o ego, né? é, É muito isso é bom. muito, muito legal. E isso aí faz parte da história dos dois. E a gente agora, esse episódio, a gente contou mais esse pedacinho do Hyde Park. No próximo, a gente vai falar um pouquinho sobre arco-íris se completando e uma viagem a Paris. É, Então, no próximo episódio, a gente vai contar Paris. aí essas historinhas. Aí a gente já conta Kate mais de uma gosta de história. Paris. É.
A gente Gosta. gosta de Paris. Já teve depois um aniversário em Paris também, né? Que aí vai chegar também É, depois, em 2016. é o Que mundo aí da ele, moda também, né? Ela conhece sim, bem. sim. É, Que aí ele apareceu, mesmo sem querer aparecer, ele apareceu. Tem várias historinhas aí pra gente contar. Apareceu tem sem querer. Uma parte do corpo dele nada chamativa, né? nada. Nada. Mas ainda vamos contar essa história com detalhes ainda. Nos próximos Ainda, episódios aí, ainda vamos chegar lá. aguardem. Vamos chegar lá. Aguardem. Espero que vocês tenham gostado aqui. A gente falou sobre Hyde Park, sobre o encontro. A gente foi um pouquinho na frente e voltou. A gente falou, né, no primeiro episódio que seria assim, que a gente teria que andar na história lá para frente para voltar, para ir de novo. Então a gente vai contando dessa forma para vocês É poderem porque, entender. assim, é uma característica da história que você sempre tem que voltar. Sim, Porque, assim, passa anos, né? É que nem você, olha, estou lendo um livro, volta ali 10 páginas, porque está ali a resposta que você está procurando. Então, é é assim a história dos dois, a gente sempre vai e volta, e isso, aparece, exato. Até hoje sendo desse jeito, né? né? Não muda, não Não, muda, não muda nada. Nada não muda. muda. O modo é o mesmo. Sim. Ai, ai. Mesma coisa. Muito obrigado, estagiária. Até a próxima. Imagina, sou eu quem agradeço, agradeço vocês, meus ouvintes, espero que tenham gostado, se divirtam, e até uma próxima. Até a próxima, próximo episódio com mais historinhas aí sobre a história dos dois. Tchau, tchau, gente. A gente se vê na próxima. Tchau. Tchau!